Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar, dando continuidade, na verdade, na aula de atendimento ao cliente. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o que é um verdadeiro profissional, falamos um pouquinho sobre forma correta de atendimento, formas inapropriadas de atendimento. E hoje nós vamos falar sobre cumprimento caloroso, tom de voz, aperto de mão, entre outras coisas. Então vamos lá. O que você sente quando alguém aperta sua mão sem firmeza? Às vezes, ouvimos as pessoas comentando que se conhece alguém, a sua integridade moral, pela qualidade do seu aperto de mão. O aperto de mão frouxo transmite apatia, passividade, baixa energia, desinteresse, pouca interação, falta de compromisso com o contato. Então, quando a gente começa a pensar em aperto de mão, a gente precisa imaginar que... imagine alguém dando a mão para você com desleixo. É como se fosse algo nojento. A pessoa tem nojo de pegar na sua mão. E uma vez eu passei ia fazer um teste e a psicóloga disse que através do aperto de mão a gente consegue detectar muitas coisas das pessoas. Então, um aperto de mão frouxo, um aperto de mão que a pessoa dá tipo por obrigação, podemos dizer assim, nós entendemos que não é se colocar no lugar do outro, é aquela pessoa que pensa em si própria e que não tem uma energia boa para estar transmitindo para a outra que ela está segurando na mão. Ao contrário, cumprimento muito forte, do tipo que machuca a mão, ao invés de trazer uma mensagem positiva, causa um mal-estar, traduzindo hiperatividade, agressividade, invasão e desrespeito. É a mesma coisa que a gente percebe quando encontra com alguém na rua, principalmente os homens, Aí dá aquele abraço apertado, dá aquele tapa, nas costas um pouco forte. Exatamente dessa forma também. É algo que pode até machucar, dependendo da forma que se aperta a mão, que se dá o abraço. E entende-se dentro da psicologia que isso nada mais é do que uma agressividade, uma invasão e um desrespeito com a pessoa na qual está sendo cumprimentada. O ideal é ter um cumprimento firme, que prenda toda a mão, mas que a deixe livre, sem sufocá-la. Este aperto de mão demonstra interesse pelo outro, firmeza, bom nível de energia, atividade e compromisso com o contato. Então, quando a gente fala de aperto de mão firme, é um aperto de mão de sinceridade. Nesse curso que eu fiz, era para plano de carreira, a psicóloga dizia que um aperto de mão com confiança, essa era a palavra correta que eu queria me expressar, um aperto de mão com confiança demonstra que você é uma pessoa totalmente confiável, é uma pessoa que tem firmeza, uma pessoa que tem comprometimento, uma pessoa que tem empatia e que de repente, no aperto de mão, traz boas energias que de repente a gente nem espera, pelo fato de ser apenas um aperto de mão. É importante lembrar que o cumprimento deve estar associado ao olhar nos olhos, a cabeça erguida, os ombros e o peito abertos, totalizando uma sintonia entre fala e expressão corporal. Imagine se alguém dá um aperto de mão em vocês com a cabeça cabisbaixa, como se fosse tímido. Ou então aperta a sua mão com o corpo desleixado. Tem que ser uma vinculação, tá, pessoal? O aperto de mão tem que ser aquele, tete a tete, olhos nos olhos, cabeça erguida, o corpo ereto,
para poder ter aquela sintonia que a empresa necessita para que realmente possa acontecer o objetivo do cliente. Tom de voz é bem complicado, principalmente quem trabalha na área de vendas. Se você tem um tom de voz muito baixo, o cliente não consegue entender, principalmente se for via telefone. Se você tem um tom de voz muito alto, o cliente às vezes ele acaba deixando de comprar porque ele não aguenta aquela voz muito alta no ouvido dele. A voz é carregada de magnetismo e, como tal, traz uma onda de intensa vibração. O tom de voz é a maneira como dizemos palavras. São mais importantes do que as próprias palavras. E eu concordo, gente. Às vezes eu preciso falar alguma coisa não tão boa, né? Ou dar uma notícia não boa, ou avisar o cliente de alguma coisa que ele não vai ficar satisfeito. Dependendo da forma que eu falar, pode ter certeza que ele vai levar naturalmente. Agora, se eu usar um tom de voz mais brusco, ou um tom de voz de tristeza, a pessoa ela entende da forma na qual eu estou falando. Por isso que eu acho bem legal essa frase quando fala que o tom de voz é a maneira como dizemos as palavras, e elas são mais importantes do que as próprias palavras. Podemos dizer ao cliente: a sua televisão deveria sair hoje do concerto, mas por falta de uma peça, ela só estará pronta na próxima semana. De acordo com a maneira que dizemos e de acordo com o tom de voz que usamos, vamos perceber reações diferentes do cliente. Se de repente a gente fala assim, incompetente do fornecedor, não trouxe aquela peça, por isso que vai demorar a sua televisão, ele vai agir de uma forma. Se eu falar assim, tem uma má notícia para te dar, ele vai agir de outra forma. Se eu falar naturalmente, pode ter certeza que ele vai entender de uma forma mais agradável. Não sei onde que eu estou. Se dizemos isso com simpatia, naturalmente, nos desculpando pela falha e assumindo uma postura de humildade, falando com calma e num tom amistoso e agradável, percebemos que a reação do cliente será de compreensão. Por outro lado, se a mesma frase é dita de forma mecânica, estudada, artificial, ríspida, fria e com arrogância, poderemos ter um cliente reagindo com raiva, procurando o gerente e gritando. Às vezes, o próprio colaborador da empresa, ele quer colocar fogo na lenha. Então, ele utiliza de palavras mais árduas para provocar realmente o chamado vou falar com o seu gerente, ou então eu quero falar com alguém que tenha mais autoridade que você. Uma forma de, como eu disse lá atrás, quando eu perco um cliente para eu poder resgatá-lo novamente, é muito mais difícil. Então, eu poderia de uma forma mais simples, eu me humilhar, eu ser humilde para esse cliente naquele determinado momento, para que ele entenda aquela situação. É como se a gente estivesse vivendo na década de agora, né, gente? Nesse momento de pandemia, quando se compra uma coisa e demora-se um determinado tempo para chegar, pelo fato dos correios também estarem mais minimizados, e ter o entendimento de explicar para o cliente o acontecido, que a culpa não é da empresa, que a culpa não é do fornecedor, mas que o correio que minimizou pelo fato do que nós estamos vivendo. É saber a tonalidade de falar sobre isso. As palavras são símbolos com significados próprios. A forma como elas são utilizadas também traz o seu significado. E com isso, cada palavra tem a sua vibração especial. Então, as palavras, elas caem no ouvido do cliente da forma que nós levamos esses símbolos. Então, elas têm um significado, como se a gente falasse assim, uma pessoa que faz uma declaração, ela tem um significado. Uma pessoa que xinga, ela tem outro significado. E ela vai cair, de acordo com
a forma especial que é falada com os clientes.